noite, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Boa noite, galera, sejam todos bem-vindos. Estão escutando aí o áudio? Como é que tá o áudio aí do... Deixa eu convidar o nosso amigo Ademir. O cara das vendas. Galera, vamos compartilhando. Já convidei aí. E aí, Diegão? Boa noite. Boa noite, meu amigo. E aí? Firme? Firme e forte. E essa galera aí? Preparada para receber os códigos poderosos aí ou não? Fala, tio Antônio. Como que o senhor tá? O sul? A gente até lá do sul aqui, ó. Galera, vamos compartilhando essa live aí. Com pelo menos 5 pessoas. Aperte esse aviãozinho aí, manda para 5 pessoas aí, vamos trazer mais pessoas para cá, vamos lá. Alguns minutinhos aí a gente já começa. O áudio tá bom ainda, Ademir? Tá sim. Consigo te ouvir bem. Beleza. Vamos compartilhando aqui. Estou compartilhando também, mandando pro povão. Estamos ao vivo. Bora. Em 2 minutinhos aí a gente já começa. Vamos mandar aqui. Compartilhar aqui também, mandando para a turma. Perdi meu grupo, cara. Tá aqui. Deixa eu mandar lá. Vou mandar no nosso grupo lá também, Ademir. Manda lá. Faz esse. Galera, pra quem não sabe, a gente tem grupo de transbordo no WhatsApp, tá? O meu tá linkado na bio do Instagram, o Ademir também, acredito que é no dele lá, né, Ademir? Tá linkado lá. Tá lá. A gente tá diariamente lá transbordando, falando sobre vários assuntos. Beleza. Vamos lá, então. Começar, então, essa live aí. Você começa aí, Ademir? Se apresentando. Vamos lá, Diegão. Bom, Ademir Cunha, já aí com seus 36 anos, com 20 anos aí já de área comercial, trabalhando com vendas diretamente, né? E casado, com 3 filhos, tem duas meninas e um gurizão. E a gente está aí dia a dia aprendendo um pouco mais e agora a ideia é transbordar, levar um pouco desse conhecimento que nós temos aqui, tanto eu quanto você, para essa turma toda que nos acompanha aqui, está junto com a gente, né, Diegão? Show de bola. Beleza. Rapaz, 20 anos de experiência em venda não é para qualquer um, não, hein? Desde os 16 anos, cara. Muito massa, muito tempo. Já consegui enxergar, já vi muita coisa, como diz o outro. Show de bola. Então vamos lá, eu vou me apresentar também, um pouquinho para quem não me conhece ainda, tem alguns seguidores do Ademir que não pode entrar, ainda não me conhece. Meu nome é Diego Borges, tenho filho, sou casado também, trabalho já no mercado financeiro há 14 anos, sou formado em ciências contábeis, tenho pós-graduação em auditoria e perícia, tenho a certificação da Ambima, né, que é a certificação que serve para trabalhar com produtos e serviços bancários, CPA 20, e mais CPA 20 para alta renda, né, que é exigido desse público. E atualmente estou em execução era um projeto, eu falei isso ontem no colégio lá que eu estava dando a palestra, que era um projeto, agora já é algo que está sendo executado, né, que é o método CIEM nas escolas. Então, eu sou criador do método CIEM, para quem ainda não conhece, que é Finanças, Investimentos, Emoções e Mudanças de Mentalidade. Então, eu, Ademir, conversando, né, Ademir? Semana passada a gente falou, Diego, ele falou, cara, não tem como. E assim, para você investir, para você cuidar das finanças, você tem que ganhar dinheiro. E algo que todo mundo sabe é que todo mundo vende. Às vezes as pessoas acham que trabalha não diretamente com a venda, né? Mas a pessoa indiretamente ela está vendendo também. Mesmo que ela está no escritóriozinho, lá fechado, ela
vendendo em algum momento, tá? Então, é através da venda que vai vir esse dinheiro e através desse dinheiro, o que você vai fazer? É isso hoje que a gente vai passar para vocês aqui. O Ademir vai abordar também muitas coisas sobre venda. Para quem quer vender, né, Ademir? Para quem está vendendo, para quem tem empresa, para quem trabalha de vendedor. E, assim, e não é só venda que a gente fala, né, Ademir? Tem a PNL também que entra nisso, que é a linguagem corporal. Enfim, ele vai falar bastante sobre isso aí. E eu vou entrar com a parte das finanças. Exatamente. Eu e o Diego trocamos uma ideia para dar início a esse projeto e a gente aprendeu no caminhar que ideia ela tem que morrer, né? Então você cria uma ideia e bota em execução. Então ela morre e começa a ser executada. E aí nós chegamos a essa conclusão, analisando isso, que a venda ela tem que estar ligada automaticamente com a parte financeira, porque primeiro que a venda é a profissão que mais paga bem no mundo, né? Então a oportunidade que a gente tem com a venda de ganhar, de fazer dinheiro, é muito grande. Mas aí a pergunta que vem depois disso é: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então nós montamos esse projeto em parceria e a gente está executando aí e vamos ter mais momentos como esse ainda também. Para cada ponto, cada live dessa, cada encontro desse, a gente jogar algumas sementes para vocês, algumas ideias para vocês irem pegando. Falando um pouquinho já sobre venda, hoje eu separei 3 tópicos da venda para a gente trocar uma ideia. Primeiro que quem é vendedor? Todos nós somos vendedores. Até você que não é vendedor, que não trabalha, que não vive de vendas, você está vendendo o tempo todo. Então, o que você está vendendo? Você como pessoa, a sua personalidade, ou está prestando um serviço, eu sou contador. Você está vendendo o seu trabalho. Então, todo mundo que está em contato em alguma coisa dentro do comércio, ele é vendedor e não tem como discutir isso, né? Mas para quem trabalha com vendas mesmo, tem um tópico que é muito interessante, que é o primeiro código da venda, que eu uso muito, que é a escuta ativa. O que eu vejo muito, Diego? Eu observo muitos lugares que eu vou, e então isso tá no sangue, a mente já está treinada para isso também. Então é automático essa correlação em analisar o ambiente que eu estou, o atendimento que está tendo e tudo mais. O que eu tenho visto? As pessoas estão te atendendo de qualquer jeito. Então elas olham para você, não te dão atenção, geralmente. Só pergunta o que você quer, o que você precisa, uma única vez, e não consegue entender a sua necessidade e não consegue te oferecer algo que às vezes você vai em busca de um produto ou de um serviço, mas você tem uma noção. E o vendedor capacitado, que entende isso, que tem essa percepção de vendas, ele vai estar atento o tempo todo para ver o quê? Que às vezes o meu pedido precisa de um ajuste. E é aí que entra a escuta ativa, é ouvir o seu cliente, é entender o que o seu cliente está precisando, se realmente é isso que ele quer. Porque muitas das vezes o cliente vem até nós com uma necessidade, mas quando você faz 1, 2, 3, 4, 5 perguntas no máximo, você descobre que a real necessidade dele é outra pergunta. E como que a gente consegue fazer isso? Escutando o nosso cliente, ou seja, dando voz a ele. Então a gente ouve mais e fala menos. Então, quando a gente fala, dá até mais uma segurança para esse cliente, já que ele está o tempo todo ali nos trazendo informações e você vai colhendo isso, vai entendendo o que está acontecendo. E quando você define, você consegue fazer uma indicação correta para esse cliente. Ou seja, a escuta ativa é um código e a indicação correta é outro. Com esses 2 passos, a gente já chega num momento bem interessante, que é geralmente as fidelizações desses clientes. Então, por exemplo, eu fui esses dias num determinado lugar e precisava de um cabo de celular e eu precisava tanto resolver o meu problema que eu nem me importei com o preço, para falar a verdade. Era o único lugar que tinha, eu estava em trânsito na rodovia, então o meu celular descarregando, o meu cabo não funcionava,
e numa vila que tem num trajeto, eu encontrei, eu já encostei e tal. Você tem isso? Tem. Então, quando você atende uma necessidade do cliente, quando vem de encontro com você isso, há uma explosão de emoção, emocional, aonde que o cliente fica satisfeito e o vendedor também fica contente porque os dois se uniram e um atendeu a necessidade do outro. Quando eu for precisar de alguma outra coisa, de quem que eu vou lembrar? Dessa pessoa, geralmente, porque houve um momento emocional em que eu não vi, mas o meu cérebro percebeu isso e ficou gravado dentro do meu subconsciente. Então, nós atendemos muito essas pegadas desses clientes, né? Eu estou vendo que o Roberto está aqui conosco. O Roberto também trabalha na pecuária, assim como eu. E dentro da pecuária é um negócio bem interessante, tem alguns métodos bem interessantes, que é geralmente o cliente ele te fala uma coisa, mas por trás disso tem mais 2, 3, 4 problemas que precisam ser resolvidos. Então você vai entendendo, vai levantando essa necessidade, faz uma indicação correta para esse cliente, e aí quando você vê ele está fidelizado, tudo que ele precisa, ele vai lembrar de você quando tá precisando de alguma coisa para resolver, né? É mais ou menos isso. A Marluca até colocou ali, né, Ademir, a importância, justamente a importância da escutativa e da humanização é essencial. Então é justamente isso aí que você está falando. A Marluz tem total razão, porque assim, o que a gente geralmente vê? Vendedores de uma única venda, que é aquele cara que vende uma vez, uma venda forçada, e ele gera um desgaste emocional no cliente. Ou seja, ele gera uma ferida. Por que ele gera uma ferida? Porque ele não entendeu o que esse cliente precisa. O que ele precisava. Então, essa escuta ativa te coloca numa posição aonde que você consegue entender o que está acontecendo, consegue perceber o teu cliente, qual é a necessidade real dele, e aí a gente vai fazer uma indicação em cima do desejo desse cliente. Uma vez atendido dessa forma, sempre vai estar em contato contigo em função desse atendimento de coração que eu chamo, né? É um atendimento de coração. Você percebe, você entende, você se socializa com esse cliente e faz um atendimento de coração com esse cara. Uma vez conectado, aí o negócio acontece naturalmente nas próximas vezes, né? Então é um negócio bem bacana, cara. Muito bom. Show de bola. Cara, assim, a gente estou aqui escutando, aprendendo também, né? Eu sempre penso assim, né, Ademir? A gente estuda bastante, você é um cara que estuda também bastante, eu também, só que sempre a gente escuta coisas diferentes. Às vezes as suas palavras, assim, dá para tirar alguns gatilhos aí que a gente vai levar para o nosso dia a dia. E é isso que é interessante, da venda, de você fazer perguntas, né, Ademir? A venda, muitas Sim. vezes, você que trabalha com produtos, fazer perguntas é essencial. Então, assim, para entender a real necessidade, igual o Ademir falou, porque não existe uma venda mal feita se você está atraindo, está fazendo aquilo que realmente o seu cliente deseja. Então, isso aí que é o importante na venda também. A Karen colocou ali, clientes sinestésicos, auditivo e visual. Qual o comportamento ideal para lidar com cada uma dessas personalidades? Essa é uma baita de uma pergunta, viu, Diego? E é uma resposta grande para falar sobre isso. Bom, existem essas 3 personalidades de clientes, né? A sinestésica, auditiva e visual. Quem está diante da venda, ele acaba tendo que aprender um pouco de tudo. E como que ele consegue fazer isso? Como identificar? Eu, por exemplo, quando eu entro numa propriedade, falando de pecuária, em que eu vejo que a cerca está toda pintadinha de preto, ela tem 2 dedos pintados de branco, certinho, certinho, certinho. Esse cara é sinestésico. Quer dizer, perdão, esse cara é visual. Você vai chegar nesse cara, nesse cliente, ele vai estar com a camiseta passadinha, geralmente por dentro da calça. A calça está impecável na que foi passada, a botina está brilhando. Então, geralmente, esse cara é um cara visual, né? O sinestésico. O sinestésico é aquele cara que tem a necessidade de toque, de ficar te tocando. O tempo todo ele está conversando com você, ele está bem próximo.
Então ele dá um jeito de tocar no teu braço, tocar em alguma parte, ele quer te sentir, né? E o auditivo é aquele cara um pouco mais centrado, é um cara que tá ali, geralmente ele fica com a expressão mais fechada, né? Ele tem uma expressão mais fechada, porque o contato com ele é realmente auditivo, ele não consegue às vezes te olhar fixamente nos olhos para fazer uma pergunta ou para te falar alguma informação, né? Então, é mais ou menos isso. E qual o comportamento ideal para lidar com cada uma dessas personalidades? Eu digo que o vendedor, quem trabalha com vendas, ele tem que ser meio que um camaleão, ele tem que entender de todas essas situações. E se o cara é sinestésico, você vai ter que entrar na onda dele, porque você cria uma conexão com o cérebro dele, dizendo que vocês são iguais. Aí já entra uma parte de PNL, de programação neurolinguística, né? E automaticamente estabelecendo essa conexão, vai ter um contato bem próximo e essa venda vai acontecer facilmente. O auditivo, ele gosta de informações, geralmente. Então, você leva informações técnicas sobre o seu produto, sobre o seu serviço, algo nesse sentido. E o visual? O visual, geralmente, quando eu identifico que o cliente é visual, você tem que se portar, geralmente, como ele. Se é camisa de manga comprida, se é a camisa por dentro da calça, por dentro da calça. Então, eu tento fazer essa leitura, porque, geralmente, no meu caso, que atendo fazendas, na primeira visita, geralmente não sai venda. É uma visita de alinhamento, de identificação. Então, eu identifico quem é o cliente, qual é o perfil desse cliente. Numa próxima visita, com certeza eu estarei dentro do padrão que esse cliente necessita para que a gente possa fazer uma boa negociação. Quem trabalha com loja de confecções, por exemplo, é só estar atento, usar essa parte visual para entender quem é o cliente que está chegando. Mas, a grosso modo, assim, o sinestésico é o cara que precisa do abraço, o auditivo ele precisa de informação, e o visual é o cara que está sempre bonitinho e tal, sempre bem alinhado, perfumado, cabelo na régua e tudo mais. Então, esses 3 perfis são bem interessantes e tá no dia a dia do nosso trabalho. Viu? Show de bola. Galera, assim, ó, pode interagir, fazendo perguntas aí que a gente vai respondendo, tá? E vamos compartilhando também com as pessoas. Pode ficar à vontade, sugestão, crítica, perguntas, complementos, né, Danilo? A gente está à disposição, Claro. então, um bate-papo, e um bate-papo muito bacana mesmo. Então, assim, tudo que o Ademir falou são dicas aí, posturas sobre vendas. Cara, assim, eu aprendi muito, tá, Ademir? Aprendi muito com esses minutos aí, para mim já é uma dica insana. Então, assim, Ari mandou excelente, obrigado. Achei que palavra que eu queria, conexão. Show de bola, cara. Conexão. Só assim, falar um pouquinho sobre conexão, porque é um negócio muito interessante. Existem algumas técnicas, tá? Para que você possa trabalhar essa parte de conexão com o seu cliente. Então, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela te ensina muito sobre isso. Os cachorros estão fazendo barulho aqui atrás, não se preocupem não, tá? Tudo certo. Vamos lá. Eu, geralmente, quando eu estou com um cliente, e o cliente é difícil de mexer e tal, de lidar, tem um perfil comportamental um pouco mais complicado, existe uma técnica muito utilizada que se chama espelhamento, tá? E como que funciona isso? Essa técnica de espelhamento é uma técnica que você se posiciona praticamente frente a frente com o seu cliente, com quem está com você, e sem que ele perceba, você começa a meio que imitá-lo com os gestos, a forma que ele fala, ou a forma que ele fica. Então, por exemplo, se o cliente coça a cabeça com o braço esquerdo, daí a pouquinho você coça a cabeça do outro lado com o braço direito, vai meio que imitando. Chama-se técnica de espelhamento. Realmente é espelhar o que o outro está fazendo, mas isso sem deixar com que ele perceba, é claro. Demora em torno de 20 segundos para o teu cérebro se conectar com o cérebro deles e falar para ele assim, olha, eu sou igual a você. Depois que você conecta isso, cara, aí fica muito mais tranquilo a tua prosa, a tua negociação, e o negócio flui naturalmente. É muito interessante. E é uma coisa que vai se tornando tão natural e fica automático que você faz sem você perceber. Sem você perceber. Eu tive numa fazenda agora semana passada e tava com o gerente deles. E aí o cara falando e tal, conversando comigo.
Ele falou, aí eu falei pra ele que gostava muito dessa parte de pessoas, estava muito programação neurolinguística e tal, comportamento. Aí vem a pergunta que todo mundo faz, velho, não tem boca. A hora que eu expresso isso, a pergunta vem. E como que eu sou? Aí eu olhei para ele, já tinha tido mais 3 contatos anteriores, eu falei, olha, é complicado, eu tenho pouco tempo de convivência contigo e tal, os contatos foram curtos, mas aparentemente você é assim, é assado, é um cara muito parceiro, mas é um cara que quando sai da linha ninguém segura e tal, e tal, e tal, e tal. E aí ele falou assim, não, peraí, te contaram quem sou eu. Então a mente fica automática, já começa a linkar automaticamente a postura, o comportamento da pessoa que está contigo. O seu cérebro busca alguma informação para trazer para você e te direcionar. Olha, vai por aqui que esse cara é dessa forma. Então é muito legal essa parte de programação neurolinguística, viu? É top. Não, show de bola. E assim, Ademir, diante de tudo isso aí que você falou, não tem como a gente ficar fora da parte das finanças, né? Porque isso são técnicas, Não. é a parte prática, né, das vendas. Ah, Diego, vender não é simplesmente você conhecer o produto, chegar lá e falar a qualidade, a característica do produto. É você entender o seu cliente. E isso tudo que você falou está ligado com esse entendimento. Mas, Diego, aí a pergunta que vem, né, beleza, eu sou um bom vendedor, eu regaço lá de vender na minha empresa, ou seja, no meu setor agropecuário, na minha loja de materiais de construção, seja, que vai passar pessoas aqui ao vivo e outras pessoas que essa live vai ficar gravada também no Instagram, né? Sim. Então, assim, vai ter pessoas que vai passar para verificar essas lives. E assim, o que isso tem a ver com finanças? Então, aí, essa parte é onde eu entro. Né? Eu vou falar aqui hoje um pouco sobre finanças e sobre também empreendedorismo. E intraempreendedorismo. Porque tudo começa na empresa onde a gente trabalha. Se a gente não tiver o olhar de dono, eu acredito que talvez nem aquela comissão, se você é comissionado, você não vai exigir. A gente tem que ter aquele olhar de dono, aquela vontade de dono diariamente. Sempre a gente não vai estar todos os dias motivado para venda, motivado para atender as pessoas, porém nós temos que fazer de tudo para conseguir estar assim diariamente. E através disso, eu, às vezes quem entrou depois aí, eu sempre começo a dizer assim, quando eu falo de finanças, algo que é bacana, que às vezes nem todo mundo sabe dessa estatística, falo assim, por onde eu começo, né? Eu cito muito a Bíblia Sagrada, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui ou que vão passar por aqui é cristão. E assim, eu trago um detalhe sobre a Bíblia. Não é questão de religiosidade. Tá baixo? Estão falando que a Tá voz tá baixo? baixa. Tá zoado aqui. Pera lá. Esse é o Carlos Henrique, grande amigo nosso, lá de Lacerda. Deixa eu ver onde que tá o microfone aqui. Tá baixo? E as vendas, Carlos Henrique? Correndo muito? Andando bastante? Não tá dando para entender? Tá, para que eu desconectar aqui o fone vai ficar melhor? Tenta aí. Você tá escutando beleza aí, Ademir? Ele tá um pouco distorcido, né? Um pouco percebido? É. Tá, eu vou tirar o fone de ouvido. Você tá com o celular? Tira o fone. Fica igual eu tô aqui. Tá escutando? Agora melhorou, garoto. Claro, 100%. Beleza, então. Então vamos lá. Então, assim, para quem entrou aí depois na live, eu falo assim, a Bíblia Sagrada hoje, que é o livro da vida, né? Ela fala sobre 300 versículos sobre anjo, 500 sobre amor, 700 sobre fé e mais de 2.300 versículos fala sobre dinheiro, finanças e negócios. Então, assim, é isso que é interessante, né? Quando a gente fala de Bíblia Sagrada, o ideal é começar por ali. Mas, Diego, lá tem sobre vendas, sobre comportamentos, Ademir, que você falou sobre comportamentos de pessoas, tem lá também falando Sim. na Bíblia. Então, sim, e realmente, dá para aprender muito, dá para aprender muito. Então, eu sempre começo dessa forma nas minhas palestras, né? Por onde eu começo, Diego, é finanças, comece por lá, tá? A leitura, principalmente, sobretudo, de provérbios, tá? Fiz a live esses dias, 31 dias de provérbios, deu para retirar muitas palavras de sabedoria grandiosas daquele livro, tá joia? Então, eu sou criador do método FIEM, que é Finanças, Investimento, Emoções e Mudança de Mentalidade. Diego, por que FIEM? Porque eu notei que não tem como você falar de finanças
Se você tem a finança, você vai ensinar a pessoa a controlar o seu dinheiro. Tá, beleza, mas você vai controlar o seu dinheiro para quê? Você vai melhorar a sua venda para quê? Qual é o isso propósito disso tudo? Qual que é o propósito disso tudo? Então, tudo isso tem uma finalidade, né? E isso está envolvido emoções e automaticamente quando você faz essa junção, você vai ter a mudança de mentalidade. Então, através disso, eu criei o meu método, né, que é o FIEM. Logo, logo eu vou registrar essa marca que não existe ainda, tá? Essa marca. E através disso eu estou fazendo as lives, estou fazendo as palestras nas escolas. Tenho projetos aí, eu, Ademir, que a gente já está dando andamento em alguns projetos que logo mais à frente vocês vão saber. Exatamente. Justamente Marluz, depois precisamos falar contigo sobre esse projeto. Viu? Justamente para levar para as pessoas, porque isso aí é uma aliança eterna. Vendas e finanças são alianças eternas. Para você investir, para você cuidar, você precisa vender. Então, quando você vende, vai ter o dinheiro para você fazer alguma coisa. Então, através disso, eu separei alguns tópicos para falar sobre finanças pessoais e um pouquinho de empreender também, né? Porque quando a gente fala de finanças, a gente já pensa logo num negócio também próprio, né? Ah, Diego, então você está falando para eu pedir conta? Não é isso, gente, não é isso. Quando a gente fala de ter um negócio próprio, é um negócio paralelo que não vai implicar no seu trabalho atual. É perfeitamente possível fazer isso, tá? É perfeitamente possível. E através disso, o que eu tenho para trazer para vocês? A primeira pergunta que a maioria das pessoas fazem: Diego, eu estou endividado, eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Essa pergunta o que eu faço? Então, o que eu oriento sempre? Primeiramente, organização financeira. Eu estou finalizando uma planilha bem objetiva e bem simples. Eu vou colocar no grupo depois de transbordo, meu e do Ademir. Tá linkado na bio do Instagram, né, Ademir? Sim. Eu vou partilhar essa planilha, eu estou finalizando ela, tá? Eu peguei ela da internet. Isso. Eu peguei ela da internet, estou adaptando ela e vou depois partilhar. Porque a primeira coisa, você tem que saber quanto você ganha. Tem gente que não sabe nem quanto que ganha, tá, Ademir? Tem pessoas que não sabem quanto que ganha. E a segunda coisa, você precisa saber aonde está indo o seu dinheiro. Essas duas coisas você precisa saber. Então, através disso, primeira coisa, Diego, o que você orienta? Organização financeira através de uma planilha, de um aplicativo. Mas eu vou estar disponibilizando essa planilha para organização financeira. Você vai assustar, você que não tem o hábito ainda de fazer esse controle financeiro, com o que você está gastando o seu dinheiro. Tá joia? Beleza. Diego, então eu vou fazer esse controle financeiro para a minha vida inteira? Eu não recomendo. Por quê, Diego? Eu não faço mais controle financeiro. Até você criar um hábito, você vai precisar fazer. Por quê? Todas as vezes que você vai gastar, você vai lançar, você vai vendo lá, nossa, eu gastei isso aqui com sei lá, restaurante no mês. Você vai lá, às vezes a pessoa ganha 3 mil reais e gastou 600 reais de restaurante. Parece muita coisa, mas hoje em dia, se você for no restaurante, você vê que chega em 600 reais brincando. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. E assim, muitas vezes, chega no final do mês, cartão de crédito, todo mundo sabe que juros de cartão de crédito não é barato, todo mundo sabe que juros de cheque especial não é barato, e às vezes as pessoas ficam pagando muitos juros assim, e se endividam, não conseguem sair desse endividamento, mas ela não sabe nem onde está indo o seu dinheiro. Então, é através desse controle, dessa organização financeira, vai te dar uma luz. E depois, Diego, pare com o seu controle financeiro e foque a sua energia em receita. Ou seja, o que eu vou fazer para eu ganhar mais? Esse é o seu foco do pensamento, tá? Não que você não pode focar também durante esse controle financeiro, mas é importante você gastar a sua energia que você tem fazendo seus projetos, fazendo algo que vai te dar um retorno maior, né? Seja na sua empresa, seja aonde você está trabalhando, ou seja você também empresário, né? Então, primeira coisa, pessoal, quem está chegando agora, interessante anotar, o Ademir passou vários códigos aí de venda que eu fiquei, assim, aprendi muito, viu, Ademir? Sério mesmo, nessas palavras, assim. E às vezes as pessoas acham assim, nossa, vendas é fácil, mas não é fácil, gente. Não é fácil, assim. Você vender um produto famoso e bom é uma coisa. Eu defino assim,
sabe como que eu defino a venda, Diego? Eu defino ela em 3 partes. 15% da venda, ela é paixão mesmo, é paixão, vontade de sair cedo, ir lá e fazer o seu trabalho e atender clientes, ajudar pessoas, acima de tudo, com a tua venda. 15% é técnica. Então, 15% é paixão, 15% é técnica, é conhecimento técnico sobre produto e sobre como atender esse cliente. E 70% é controle emocional. Então, onde que eu vejo que geralmente as pessoas pecam? No controle emocional. Quem consegue fazer... Porque assim, quem é o vendedor? Ele é um grande administrador de nãos. Existe, por exemplo, para você fechar uma venda, eu tô tentando lembrar essa informação agora, não sei se é 5 ou se é 6 nãos para um sim. Então, ou seja, nós somos grandes administradores de não. E como que a gente faz isso? Tendo um grande controle emocional. E é onde que eu vejo que as pessoas mais pecam. Então, às vezes tem paixão, tem vontade de fazer, a pessoa tem técnica, mas ela não tem controle emocional. Era uma pessoa que vende aí, ela chega a vender, vai conseguir vender 50%, 60% só do potencial que ela teria de venda, entendeu? Então a gente começa a observar entre um cara de sucesso nessa área e um cara mediano, é que esse aqui sabe controlar a parte emocional. Ele sabe pegar o não que ele tem e transformar num sim, depois de 2, 3, 4, 5 visitas num cliente ou contatos com esse cliente. O cara mediano, ele não consegue fazer isso. Ele pega esse não, joga para dentro e começa a se lamentar porque ele recebeu um não de alguém, né? Então, eu defino a venda nesses 3 quesitos. 15% paixão, 15% é técnica e 70% é controle emocional. Não tenho dúvida disso. Show de bola, Karen, colocando aí, ó, vendas não está relacionado somente à venda de produtos. Vendendo o tempo todo, exemplo, numa entrevista, você está vendendo sua imagem, nem sempre você faz essa ligação. Cara, é perfeito, André. Você falou lá no início até assim, você chega num lugar, muitas vezes a gente faz isso, quando a gente fala de vendas, você chega num lugar novo, você nunca entrou. Quando você bate o olho no vendedor, tem vários vendedores. Mas às vezes você bate o olho num vendedor ou numa vendedora, você fala, é aquele ali. Cria uma conexão com o cara, com a pessoa. É a imagem. Às vezes você tem um cara lá que tá meio lambo, meio coisa assim. Se você for um cara diferente, for um cara mais visual, igual você falou lá no início, você vai bater o olho numa pessoa mais visual e você vai se conectar com ela. É muito simples essa analogia. Você precisa fazer uma cirurgia aí e tal, você vai procurar um especialista ou um cara que aprendeu tudo pela internet. Ele baixou todos os códigos, leu tudo pela internet. Mas o outro tem prática já há 20 anos. Esse cara é especialista na prática e esse é especialista na teoria. E com quem que você vai fazer? É isso. Nós queremos ser bem atendidos por pessoas que gostam de pessoas, porque vendas é gostar de pessoas. Se eu não gostar de pessoas, eu não consigo vender nada para ninguém. Primeiramente, eu tenho que gostar de pessoas. Então, por aí. Então, diante de tudo isso aí, Ademir, assim, eu vou naquele ponto hoje, assim, tem tanta coisa para falar, mas a gente também não pode estender muito. É aquilo que a gente estava falando. Nós começamos a projetar essa live, daqui a pouco nós estávamos fazendo a segunda já. Tem tanta coisa, mas assim, a gente falando sobre o que mais pesa para as pessoas é a questão de finanças, tá? Questão de finanças. Eu acredito, ou não, na venda faz crescer muito, claro, se tiver controle emocional. Exatamente, Thiago. Assim, eu sempre falo que a gente não erra, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Exatamente. E com certeza, os nãos da vida, seja na venda ou das nossas vidas também, foi o que fez a gente mais crescer, tá? As críticas foi o que fez a gente mais crescer. Muitas vezes a gente faz uma venda ali, de repente dá tudo certo, dá um sim, dá um sim, dá um sim, mas às vezes aquele sim que não vai te... Assim, ótimo, uma venda bem sucedida, mas um não vai te fazer muitas vezes pensar, refletir, falar, opa, eu errei nisso aqui, amanhã eu vou melhorar e vou ajustar e vou vender novamente. Então, com certeza, Thiago, o não faz crescer muito. E diante de tudo isso, falando de vendas, né?
Tem gente aqui, vendedor, que ganha muito dinheiro, eu Ademir é um deles. Mas assim, o que fazer, né? O que fazer com Me esse dinheiro? fala, Diego, o que que eu vou fazer com isso? Olha, é o seguinte, hoje as pessoas têm aquele hábito de achar que ganhar muito dinheiro você não vai ter dívidas, né? Ganhar muito dinheiro você vai ser rico e tá tranquilo a situação. Fala, não, eu se eu ganhasse. Tem gente que ganha hoje um salário mínimo que fala assim, não, se eu ganhasse 5.000 reais, eu estaria tranquilo. Mas estão enganados. Mais de 90% das pessoas elas vão acompanhando o seu ritmo de venda de acordo com o crescimento salarial. Tá? Exatamente. Então, hoje, eu lembro, quando eu entrei no meu serviço, eu ganhava R$ 250. Eu lembro, então assim, eu vivia com meus R$ 250. Lógico, eu morava com a minha mãe, com meu pai, porém, eu tinha minhas limitações naquele valor, eu sabia que não poderia usar mais, né? Então, hoje tem pessoas que vão passar por aqui que ganham um salário mínimo, que ganha 2, que ganha 3, que ganha 5. Tem empresários também, né, que fatura 10, 20, 30, 40 mil. Mas o que a gente tem que ter em mente? Controle emocional, foi o que você falou, que Sim, faz parte da minha sigla ali, que é o FIEM de emoções. sim. Né? A gente tem que cuidar com essas emoções para justamente não acontecer isso. Né? O que acontece? Quem ganha um salário mínimo está vivendo ali naquele um salário mínimo. Quando ele é promovido ou arruma um outro emprego, que seja, ele passou ali para R$ 4.000. Aquela pessoa que ganhava um salário mínimo, ela está andando talvez de bicicleta ou talvez com uma motinha velha, né? Sim. E, então ela está andando ali, de repente ela foi promovida e ganhou R$ 5.000. Opa, o que a pessoa já pensa em fazer? Investir os outros 4.000? Vai comprar um carro. Vai comprar um carro. E aí, na hora de comprar o carro, o que a pessoa faz? Ah, eu vou juntar dinheiro, eu vou investir para comprar o carro? Não. Vamos para o financiamento. Ou consórcio, que seria melhor a ideia de consórcio, né? Sim, Ah, Diego, mas sim. financiar então é ruim? Depende. Depende. Hoje a taxa Selic está alta, gente. Hoje a taxa Selic. Quando a gente entende o básico de economia e a gente consegue se planejar e consegue ter um controle emocional, a gente ganha dinheiro fazendo financiamento. Olha só. Olha a ideia. Por que, Diego? A taxa Selic está alta, 13,75. Se você hoje, por exemplo, está precisando comprar um veículo, tá? Um exemplo. Está precisando assim, mas não é nada urgente, tá, gente? Planeja, porque a tendência, agora controlando a inflação, é da taxa Selic e caindo aos poucos. O que é a taxa Selic? Às vezes tem gente que não sabe, a gente tem que explicar. A taxa Selic é a taxa básica de juros, você vê falando muito no jornal. Essa taxa, se ela está alta, os empréstimos, os financiamentos, os juros estão altos também. Né? Então, o que seria, a grosso modo, é o custo do dinheiro. Né? É a mesma coisa vocês que são vendedores, que têm o custo do produto, a taxa Selic ela vai regulamentar o custo do dinheiro. Então, se ela está alta, qual que é interessante? O que é interessante a ser feito? Investimentos. Porque hoje nós temos aí investimentos que pagam 1% líquido, né? Sim. 1% líquido. Com a taxa dessa forma, a gente é possível sim investir e ganhar 1% líquido de retorno para você. Então, qual que é a ideia? Primeiramente, controle a sua emoção. Você que é vendedor, você que é empresário, tem que ter esse controle emocional, principalmente para a questão da quando você fala ali, Diego, quando é o momento certo de investir? Quando você ganha mais? Tá, vamos lá por parte. Não, Karen, assim, o momento certo de investir é agora, tá, Karen? A primeira coisa, vamos lá, o que eu escuto, o que eu mais escuto, eu não tenho dinheiro para investir. Hoje, galera, assim, quem não tem 5, quem não tem R$ 10? Pode investir com esse valor? Pode. Pode. Ah, Diego, mas não compensa, só R$ 5. Mas as pessoas pensam assim que investimento é você juntar lá R$ 15.000 para você investir, não é, gente. Eu sou investidor, eu tenho investimentos em renda fixa, tá? Eu tenho rendimentos em renda fixa. Eu invisto também em fundos de investimento imobiliário. Eu tenho rendimentos, o fundo de investimento é renda variável, né? Eu tenho renda passiva, eu tenho uma casa que é de aluguel, ela é a renda passiva. Então, assim, quando que é o momento certo? Karen, é hoje, tá? É hoje. Por quê? As pessoas esperam sobrar dinheiro para investir. Não vai sobrar. A cultura do brasileiro, isso já vem direto das escolas, tá? Eu falo isso, converso com os professores. Isso vem lá desde cedo. A cultura do brasileiro não é de investir.
tá? Não é de investir. Hoje, se você for pegar, não lembro o percentual exatamente, eu acho que tá 5, 6% de pessoas no Brasil que investem em bolsa. Nos Estados Unidos é o contrário, é mais de 80%. Então, para você ver a diferença que tem entre a cultura do Brasil e dos Estados Unidos, a diferença que é. Então, respondendo aí, né, Karen? Quanto se ganha mais? Não é, Karen, é você tirar o seu dinheiro do investimento para depois você ir para suas contas, não pagar todas as contas ou esperar sobrar para você investir. Tá? E outro ponto ideal também, quando você começa o investimento, vira um hábito, tá? Vira um hábito, que seja um pouquinho todo mês. Você não vai deixar mais de investir. A hora que você vai ver com o rendimento, isso vai girando e você vai conseguindo aumentar, alavancar esse seu investimento. Eu desafio você começar hoje a investir, tá? Comece hoje. Quando você tem inteligência emocional, cara, a inteligência emocional, ela é algo que, assim, da onde que vem? Primeira coisa, vem um sentimento, tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente fala de gastos, tá bom? Ah, aconteceu algo hoje no meu dia, eu fiquei triste. Algo me fez eu ficar triste, ou seja, veio um sentimento de tristeza. Aí, esse sentimento gera o quê? Uma emoção, tá? Sim. Cada pessoa vai fazer algo diferente com essa emoção que gerou, tá? Vamos lá, tem pessoas quando fica triste, o que elas vão fazer para acabar com a tristeza, entre aspas? Fazer compras, tá? Fazer Exato. compras. E na maioria dessas compras são algo que não são necessários, tá? Na maioria, às vezes tem algo que é necessário, mas na maioria das vezes não é necessário. Ela vai tirar aquela emoção, entre aspas, na compra. Ela comprou, falou, ai, beleza, comprei. Mas quando chega em casa, no outro dia, muitas vezes, ela olha aquilo ali e fala, nossa, pra que eu comprei isso? Mas passou o dia, ela, beleza, sarou. O que acontece? Quando você tem inteligência emocional, você vai lembrar disso. Você tem que se conhecer, tá? Comprar uma blusinha, exatamente. Aí você vai ficar feliz ali, Mas né? aí, Aconteceu Diego, algo. eu não sei se você vai comentar sobre isso, sobre alguns gatilhos para fazer essa troca de emoção. Você vai Ah, falar alguma coisa sobre isso? não, tá não. Mas pode falar também, se Bom, querer vamos falar. lá. O bacana de tudo isso, o Diego está falando, é exatamente como acontece, tá? Muitas das pessoas elas agem na parte emocional e não na parte racional. A gente vive isso na venda e no financeiro não é diferente, tá? Porém, existem técnicas que você consegue burlar, que você consegue trocar esse sentimento. Só que para isso você tem que ter consciência que naquele momento entrou um sentimento que gerou uma emoção ruim. Quando você entende isso, o que você pode fazer? Por exemplo, eu gosto muito de ver alguma foto que eu gosto, de alguém que eu gosto, ou um vídeo da minha filha dando risada comigo, ou você pode assistir um vídeo que é engraçado, que te faça sorrir, ou você vai tomar um café com uma amiga ou com um amigo, enfim. Dessa forma, você consegue mudar esse sentimento que é ruim para um sentimento bom. Então, você faz uma troca emocional nesse momento. Então, você entende que aquilo está te causando mal e você faz algo para trocar essa emoção. Funciona 100%, tá? Não tenho dúvida disso. Faço muito isso. A gente não consegue acordar motivado todos os dias, né, Diego? Não. Mas, quando a gente não está motivado, a gente faz uma troca de emoção. Ou seja, eu vou buscar algo que me faça geralmente sorrir. Dar risadas é um dos melhores, tá? Para você fazer essa troca emocional quando eu tô falando de emoção de tristeza. Então, eu uso muito isso e dá super certo. Funciona demais. Você acaba trocando esse sentimento ruim por um sentimento bom em fração assim, de minutos. É coisa instantânea. Muito legal. E é bacana, Ademir, isso aí. Umas técnicas e dicas, né? Que no momento que gera aquele sentimento, se você lembrar disso aí já, isso vai te gerar já uma mudança do seu controle emocional, né? Sim. Eu até falei ontem também na palestra lá e falei sobre também, eu citei até um exemplo de fila de supermercado, falando de emoção, já que entrou nesse assunto também. Aham. Há um tempo atrás, você chegava dificilmente, quem você chega, eu fui no supermercado, duas filas, tem uma do caixa rápido e a outra fila, as duas enormes. A do caixa rápido estava mais lenta do que a outra, né?
Cara, eu fui chegando eu só com um saquinho de pão de queijo. A hora que eu entrei na fila, eu falei, eu quero ver o primeiro agora que vai reclamar aqui. Mas o que acontece? Olha, o Ademir falou aí. Na hora você pensa, nossa, cara, isso é porque é um caixa rápido. E a fila estava extensa. Mas eu fiquei quietinho. Falei, opa, eu vou ficar quieto que eu vou escutar outra pessoa reclamar. Rapaz, mas me deu 30 segundos. O senhor na minha frente começou a reclamar. E quando a gente fala de gatilho emocional, é isso que o Ademir falou. Eu tive um gatilho, pá, reclamar da fila. Aí na hora, não é que a gente não pensa, porque a gente não consegue. Nosso cérebro não tem como burlar. Você vai pensar, você vai... Agora a questão é o que você faz com o seu pensamento que vai determinar. Você consegue controlar esse pensamento. E naquele momento que você poderia estar ficando com raiva na fila, olha para você ver que interessante. Por dentro você fica dando risada da pessoa reclamando. Olha para você ver que doido. Quando você fala de emoção, que trem doido que é. Então, assim, diante de tudo isso, voltando um pouquinho para finanças, né? Quando a gente fala assim de vendas, de ganho de dinheiro, de exponencializar nossas vendas, a primeira coisa que a gente pensa é assim, nossa, eu trabalhava de vendedor ou eu tenho uma empresa que fatura, né, que vende. Só que muitas pessoas ficam sempre numa renda principal, né? Ou seja, a pessoa não tem outro tipo de renda, tá? Sim. O que eu recomendo, né? Você tem uma renda principal, você tem uma renda extra e pelo menos uma renda passiva. Tá, Diego, mas como que eu vou fazer uma renda extra sendo que eu trabalho o dia inteiro? Galera, assim, ó, eu sempre falo, hoje, para empresarização, quando eu falo de empreendedorismo, tá? A gente tem que ter o PhD, tá? Que é a paixão, a habilidade e tem que ter a demanda digital, tá? Quando eu falo de empreender, quando eu falo de ter um próprio negócio, isso não quer dizer que é você que vai tocar o seu negócio. Você pode entrar com investimento e tocar, dar para outra pessoa tocar o seu negócio. Porém, uma dessas três coisas, no mínimo, você vai ter que ter. Ou você vai ter que ser apaixonado por aquilo que você faz, tá? Que é o P. Você vai ter que ter habilidade. E algo que não pode deixar de ter hoje em dia é a demanda digital. Hoje, principalmente pós-pandemia, não tem como hoje você ter uma empresa se você não está na internet. Quem não está hoje no digital está perto de fechar as portas, gente. Então, assim, quem vai fazer um negócio hoje não pode deixar de estar na internet, tá bom? Então, levando tudo essa questão da renda principal, não fique só com a renda principal, tem uma renda extra, tem uma renda passiva também. Isso é muito importante, você que é vendedor, você que trabalha como vendedor, ou que seja que tem uma empresa que possui vendas, né? E outra coisa que eu sempre vejo, Ademir, que as pessoas acontecem muito imprevistos nas nossas vidas. Quando a gente fala de imprevistos, quem nunca? Eu quero colocar assim, quem nunca aconteceu um imprevisto e não tinha um dinheiro guardado? Comigo já aconteceu. Algum imprevisto, eu não ter aquele dinheiro guardado para investir ou que seja para pagar a despesa. Então é isso que eu tenho que fazer. Quem já ouviu falar em reserva de emergência ou colchão financeiro? Temos que ter esse valor aplicado, né? Aplicado em liquidez imediata. Mas, Diego, que valor que eu tenho que ter? É pelo menos 6 vezes o seu custo mensal, ou a sua despesa mensal, né? Mas o que entra, Diego? Mercado, aluguel, energia, combustível, parcelas que você tem que pagar por mês. Vamos supor lá que você tem R$ 4.000 de despesa mensais na sua casa. Pelo menos R$ 24.000 você tem que ter guardado, aplicado, lógico, investido em algo para você não perder, investido em uma liquidez imediata, que é aquela liquidez que você pode pegar a qualquer momento. Por quê? Vamos lá, vamos no exemplo. Você está trabalhando numa empresa, de repente você foi desligado dessa empresa. E aí? Ah, eu vou ter o acerto. Tá, mas e esse acerto vai dar quanto tempo para você? Você vai ter um acerto aí. De repente, não vai ser muita coisa, mas aquela reserva de emergência, ela é fundamental para suprir suas despesas mensais ali por algum período de tempo. Parece besteira, gente. Parece assim, às vezes é muito clichê de falar sobre isso, mas somente quem já passou e precisou desse dinheiro sabe o quanto é importante ter esse dinheiro investido, esse dinheiro guardado.
E assim, não é só precisar do dinheiro, é você ter que depois ir atrás desse dinheiro com juro. Olha como que o trem reverte totalmente. Sim. Era para você ter um dinheiro guardado, você ganhando, Vendo, investindo, rendendo, e de repente aconteceu um imprevisto ali, aconteceu uma coisa na sua vida, você vai ter que ir totalmente ao contrário. Você vai ter que pegar o dinheiro emprestado e pagar juros. Então, assim, Diego, mas eu não consigo guardar dinheiro. Consegue, gente, consegue. Você só tem que começar. Comece com pouco. Não precisa começar com muito. Começa guardando aos poucos. Você vai criar um hábito. Assim, é comprovado, gente. É comprovado. Comece a investir hoje. Comece com pouco. Vai começando a investir. Você vai aumentando aos poucos. Você vai se tornar uma despesa para você, aquilo ali. Na verdade, é um custo, né? É como se fosse uma conta para você, né? Você que não tem um hábito, eu preciso fazer algo para poder guardar dinheiro. Faça um consórcio, né? Tem pessoas que falam assim, consórcio é investimento, Diego? Não é investimento, gente. Porém, tem pessoas que querem comprar alguma coisa, tem que ter um compromisso de guardar todo mês, e a pessoa vai lá e faz um consórcio. Ótimo, ótimo. Tem pessoas que são contempladas rapidamente, aí sim se torna um rendimento. Por quê? Quando você faz um consórcio, por exemplo, Ademir, 40 mil reais no consórcio. Se você for contemplado, você vai começar a ganhar juros sobre 40 mil e continuar pagando as parcelas. Sim. Ou seja, você vai estar ganhando juros de um dinheiro que não é seu. Exato. Então, o juros vai estar rendendo sobre 40, mas você está pagando as parcelinhas do consórcio. Então, aí sim se torna um investimento, tá bom? A cara quer investir, por exemplo, vender roupas, sei que dá dinheiro, mas não conheço bem o mercado ou o ramo. É perca? Não, Karen, venda de roupa, tá? Vai passar, às vezes vai ter pessoas aí que vendem roupa. Hoje temos muitas lojas de roupa físicas aqui em Mirassol e também digital, né? Só na internet. O que você tem que tomar muito cuidado com roupa e com certeza tem e vai ter, só que você tem que tentar reduzir ao máximo, tá? É o seu estoque, tá? É o seu estoque. Como assim, Diego? Estoque que não sai. Tá? Então, o ideal é você procurar, primeiro, quem já mexeu com isso e às vezes não está no ramo, para te dar dicas de como que é. Você conhecer o seu público, tá? Porque hoje tem lojas de roupa, por exemplo, que racha de vender, já tem outras, às vezes, que é do lado que não vende quase nada. Exatamente. Então, Exatamente. né, o que ela está fazendo de diferente, né, que ela está vendendo muito? Às vezes o preço é compatível, mas tem algo ali. Conheça o seu público. Por quê? Conhecendo o seu público, você vai comprar as roupas. Se você bate o olho e fala, opa, essa aqui eu vou vender para fulano, essa aqui eu vou vender para Beltrano, essa aqui você vai reduzir o seu estoque, a sua perca, né? O seu estoque parado. Porque é um custo que vai ficar parado ali. Aí se você errar menos aqui, vai ficar sempre pequeno. Mas se você for comprando coisa e vai deixando. Não é uma vai área deixando. tão simples de trabalhar. Viu? Não é área simples. Recentemente eu tive conversando com a proprietária de loja de roupa e assim, me falou qual a forma que fazia, aprendi muito, tá? Aprendi muito essa parte de roupas, e era calçados também. E ela fala assim, olha, eu bato o olho na roupa, bato o olho naquele calçado, eu já sei para quem que eu vou vender. E eu chego e eu vendo. Por quê? Volta lá atrás naquele que o Ademir estava falando. Já é uma outra coisa, é um processo de visualização, é uma outra técnica, outra conversa. Você entendeu? Então, assim, cara, tudo não é perca, tá, cara? Você pode ter certeza disso. E eu sempre falo, empreender, eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas lives, empreender, vai dar certo, Diego? Não vai dar. Vai dar errado, tá? Você abrir seu negócio vai dar certo? Não vai dar certo, vai dar errado. Diego, então eu não vou empreender, eu não vou abrir meu negócio, tá falando que vai dar errado, você vai lá, ajusta e continua. Vai dar errado de novo, ajusta, continua. E assim vai, gente. Eu lido diariamente com empresários, tá? Eu atendo empresários onde eu trabalho, então, assim, não pode perguntar para todos. E aí, desde o início deu tudo certo na sua empresa? Você não errou? Nossa, é todo dia aprende. E não é assim, não é diferente no nosso trabalho também, né? Seja na área de venda, seja na área financeira, não é diferente. Então, assim, cara, não existe, vai existir uma perca, mas tem possibilidade de
diminuir essa perda, tá? Fazendo um trabalho aí, buscando ajuda de especialistas nessa área, vai ser bacana. Na loja também, quando chega algum produto específico, já sabemos quem são os clientes que irão comprar. Aí, ó, a Marlúcia já sabe, ela é empresária Então, também. mas a Marluce pode até responder. Você está com quanto tempo de loja já? 2 anos? 3 anos, Marluce? Porque assim, como que ela consegue fazer isso hoje? Porque ela já tem um período de análise de mercado dentro da área dela. Quando eu falo da venda de roupa, primeiro tem que definir o nicho. Por exemplo, que tipo de roupa? Né? Vai ser grife, vai ser uma roupa mediana, vai ser uma roupa mais barata? Então, primeiro tem que definir isso e fazer essa leitura de mercado. Que realmente confecções não é tão simples de se trabalhar. E aí, até chegar nesse ponto que você está falando, Diego, de que bater o olho e já identificar para quem que vai ser destinado aquele condicional, digamos assim, depende do tempo que você tem de mercado já na atuação, certo? Já atuando. E aí você consegue fazer essa leitura. Aí ela está falando, confirmando que faz 2 anos. Então, hoje, com 2 anos, ela tem um histórico. E já grande. Já são 24 meses de histórico. Então, ela já consegue ir afunilando essas percas, né? Agora, até isso se criar, realmente é preciso dar um passo, dar outro passo, devagar, vai analisando tudo. Não investe de uma vez, vai investindo de pouco nesse segmento, até criar esse histórico e definindo para quem que você vai. Vai aumentando isso gradativamente, né? Digamos assim. Ô, Ademir, e falando um pouquinho também de empreendedorismo, né? Já que a cara tocou no assunto aí de abrir loja, né? E eu lembrei aqui dos 3 Cs, né? Sim, Que até tirei do código do livro Código do Milhão. verdade. Karen, por exemplo, vamos pegar o exemplo, já que já entrou no empreendedorismo. Tem pessoas que têm vontade de ter o próprio negócio, né, Ademir? E Sim, às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não tenho dinheiro, né? Outras falam assim, eu tenho dinheiro, mas não sei nem que investir. E já tem outras que talvez tenham dinheiro e falam, eu quero investir em tal coisa, mas eu não tenho tempo, não tenho cabeça para isso. Olha só que bacana, né? Lá no livro Os Códigos do Milhão, fala dos 3 C, que é o capital financeiro, o intelectual e o emocional, né? sim. Então, assim, aqui vai uma dica, né, Nene? Para quem quer ter um negócio. Fala, eu não tenho dinheiro, eu já sei, cara, aquele negócio vai dar muito certo, mas eu não tenho dinheiro. O que a gente tem que fazer, gente? Tem gente que tem dinheiro querendo investir, mas não sabe em que investir. Exatamente. Vamos achar essa pessoa. Tem gente. Como a gente faz para achar essa pessoa? Network, relacionamento. A gente vai encontrar essa pessoa. Diego, mas eu tenho dinheiro. Já sou. Agora é diferente a situação. Eu tenho dinheiro, mas eu não sei o que eu investir, eu não tenho habilidade. Eu penso em algo aqui, sei lá, mecânica, mas eu não tenho nada a ver com mecânico, mas eu sei que é um negócio que eu gostaria de investir. Vai achar pessoas do intelectual que entendem de mecânica, pessoas que vai e investe em sociedade, que a gente está falando de sociedade, tá? Sim, Fazer sociedade, quer montar seu próprio negócio, porque a gente sempre pensa às vezes, vou montar sozinho, mas muitas vezes a gente vai ter uma habilidade, mas não vai ter outra, né? E aqui também é o outro C é o controle emocional, né? Quantas pessoas falando novamente da emoção, né? Não tem como, é o carro-chefe de tudo, é a nossa emoção, né? Então tem pessoas que têm tudo, tem o intelectual, tem o financeiro, mas não tem o controle emocional. Você já viu falar daquela pessoa, né? Principalmente na área de vendas, né, Demir? Aquela pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa sem educação, não sei como que é vendedor, né? sim, E, muito. e a questão da emoção, simplesmente é a questão da emoção, né? A pessoa, lógico, isso, quando a gente vai falar de bloqueio emocional, a gente vai pegar todo o histórico da pessoa, também é outro assunto, também dá para falar mais para frente. Vai pegar os bloqueios emocionais desde a infância. Às vezes a pessoa vê aquela pessoa sendo hoje na fase adulta, só que você não conhece como que foi a infância, como que foram os pais dessa pessoa. Tudo isso vai implicar na sua emoção hoje, aqui na vida adulta. Claro. Então, Diego, mas tem como resolver isso? Tem como resolver. Tem. Diego, como que eu vou descobrir isso? Fazendo perguntas, tá? Exato. Fazendo perguntas, conversando com a pessoa, fazendo perguntas, você já vai notar vários bloqueios.
Ah, Diego, mas eu não tenho bloqueio. Eu tenho quantos bloqueios? Muitos, 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 muitos. Eu tenho bloqueio, Ademir tem bloqueio, né? Então, assim, Entre, entre você e o real motivo tem 5 perguntas só. entendeu? Entre o que você quer saber e o real motivo daquele sentimento ou qual da situação com quem você está conversando, com 5 perguntas. Só tem 5 perguntas entre você e esse objetivo. Hum. Ademir, outro ponto bacana também importante aqui para elencar finanças com vendas. Eu falo muito sobre assim, com quem e como a gente está investindo o nosso tempo, né? Quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de buscar conhecimento, de estar com pessoas que estão no mesmo propósito da gente, né? Final de fevereiro, eu tive lá no resort do Pablo Marçal, lá em São Paulo, na cidade de Porto Feliz. E lá, assim, lá teve a pior corrida da sua vida. E quando a gente fez essa pior corrida da sua vida, lá, 5 quilômetros correndo, e depois tivemos palestra, né, com os mentores do pior ano. O Pablo Marçal não estava lá, mas a equipe dele palestrou lá o dia inteiro. E assim, junto, tava com a gente na mesma rodinha e tudo lá, tava o sócio do Gustavo Lima, né? Eu cito assim, o Jonatas Dias, o Instagram dele é o Jonatas Dias. Ele é multimilionário, já é um cara bilionário, e ele tava lá, eu falo sempre assim, ele precisava estar lá naquele lugar? Ele precisava estar? Não Claro que não. precisava. Se for falar em dinheiro, se for falar de situação de conhecimento, mas ele estava lá junto com as pessoas. E sabe o mais interessante que eu notei, que eu aprendi, ó, para você ver quando a gente, voltando lá na venda, na escuta ativa, né? Quando a gente visualiza, a gente fica escutando, a gente aprende, a gente conhece a pessoa. Naquele momento lá eu pude presenciar o quanto ele estava ali apenas mais, ó, escutando, escutando. Então, é aquilo, eu gosto muito de falar sobre isso, Diego, que, por exemplo, isso encaixa muito bem tanto na venda quanto na parte financeira. Onde você quer chegar? É uma pergunta essencial. Então, definindo onde você quer chegar, você tem que ter contato, eu chamo de ambiente e frequência, no nível que você precisa. Então, não adianta eu querer chegar no ponto B, tem o objetivo de chegar no ponto B, de frequência e de ambiência, mas eu ainda quero continuar no ponto A, com as mesmas pessoas, com a mesma frequência. Não vai acontecer. Você não vai chegar no ponto B. Você quer chegar no ponto B? Saia do ponto A. Vá viver, mesmo não tendo, tá? Mesmo não sendo no mesmo nível do ponto B. Mas você tem que começar a viver essa frequência, a viver essa ambiência junto com o grupo social que você precisa chegar. Por mais que às vezes é chato, mas daqui a pouco essa chatice vai passar e você vai entender os códigos desse pessoal e vão te passar a técnica de como chegar nesse ambiente. Então, o ambiente e a frequência onde você vive define muito quem você é e onde você vai chegar. Tanto Sim, na venda, quanto na vida pessoal, quanto na parte financeira, né? envolve tudo. Por exemplo, aquele dia, cara, eu preciso começar a investir em alguma coisa. O que que eu fiz? Cara, fui falar contigo. Então, ou seja, eu fui procurar alguém que já entende do assunto, que está num ponto acima do meu. Então, eu vou procurar viver com essa pessoa, entender o que esse cara faz, porque esse cara é bom e tal. Daqui a pouco existe essa energia que vai me puxar, porque eu começo a entender quais são os códigos do processo. Então, não adianta eu querer, eu quero investir. O Diego está investindo bem, está dando certo e tal, tal. Mas eu continuo aqui na frequência de baixo. Então é isso. Ambiente e frequência define quem você é e onde você vai chegar. Lembrei de uma situação, Ademir. Depois a Karen mandou uma pergunta aí para a gente responder também. A gente tem umas 3 semanas já com uma professora de Ribeirão Preto, lá de São Paulo, me mandou no Instagram. Falou assim, bom dia, eu vi seus vídeos, eu preciso muito de uma ajuda que eu e outros professores estamos sofrendo aqui em Ribeirão Preto para a seguinte situação. Eles dão aula lá na comunidade, né? Que é conhecido como favela também, falando que eles estão com muita dificuldade com os alunos, que os alunos não respeitam, que assim, é uma situação difícil de lidar mesmo, né? Quem é professor
sabe como é, ainda mais em uma situação de um lugar desse, né? E ela falou, o que eu faço, Diego? Me dá alguma luz para eu aqui e os outros professores conseguir educar esses meninos, né? E passar realmente os estudos para eles. E mas na hora já veio para mim, assim, eu mandei um áudio para ela, falei assim, olha, diante dessa situação, não adianta você querer pegar a sala inteira e você educar. Você não vai conseguir. Você e os professores não vão conseguir levar todos a educar. Mas sempre, independente do lugar, quando a gente fala de ambiência e de frequência, tá, Ademir, que você acabou de falar. Independente do lugar, sempre vai ter aquelas pessoas que vão dar ali, que você vai olhar e vai dizer, aquela pessoa ali, ela consegue. É diferente. Você Ela sente a consegue. energia. A energia. E por quê? Às vezes aquela pessoa só está na mesma frequência dos demais porque a maioria era daquele jeito. Às vezes ela não era daquele jeito, mas ela foi. É a questão das companhias, né, que a gente fala. Sim. Então, o que eu falei para ela? Olha, a senhora vai, a partir de hoje, notar aqueles alunos que são possíveis, seja individualmente ou seja em pequenos grupos, 2 ou 3, e vai fazer aulas separadas, vai fazer mentoria separado com eles. Quando eles começarem a dar resultado, vai começar a chamar a atenção dos outros alunos. E através, quando o resultado, ele fala mais do que qualquer coisa. Vocês sabem disso, né? O resultado, ele fala mais que qualquer coisa. Claro. Começa a dar o resultado, automaticamente vai atrair esses outros alunos. É dessa forma. E eu não falei com ela mais ainda. Eu tenho até que voltar e falar com ela novamente para verificar se na prática está dando certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Exige um esforço maior, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Quando a gente fala de ambiência, falamos muito disso aí. Né? Eu vou deixar você responder a pergunta da Karen. Última pergunta. Não, cara, pode. Essa participação é muito importante, tá, pessoal? Essas perguntas, essas sugestões, muito importante. Última pergunta. No cenário atual, nossos filhos já entendem até bem sobre gastos. Como fazer ele entender isso? Como dizer não posso comprar sem causar aquele estresse? Karen, ó, é o seguinte. Eu falo assim, hoje muitos pais falam, para falar um não, falam assim que não tem dinheiro, tá? Cuidado com isso aí, tá? Principalmente assim, as crianças, isso vai gerar um bloqueio de escassez neles, tá? Sim. Não é brincadeira, gente. Assim, às vezes na hora a gente fala, não, pai e mãe não tem dinheiro, não. Eles já, opa, não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro, não, não tem dinheiro, não, não tem dinheiro. Vai crescer com aquilo ali. Não tem dinheiro, não. Isso já gerou um bloqueio na mente deles, tá? Uma recomendação minha, tá? Isso aí vai de opinião, né? Para quem? Filho, filha, o pai e a mãe têm dinheiro. Tá aqui. Nós temos o dinheiro, temos o cartão. Se você passar isso aqui, é igual dinheiro. Porém, não é para isso nesse momento. Esse dinheiro aqui é para fazer isso, isso e isso, tá? A gente sabe quem é pai e quem é mãe que não é fácil. Às vezes o guri vai dar birra, vai fazer escândalo. Só que no início você vai educando. Em algum momento ele vai te entender, tá? Agora, cuidado com as palavras, às vezes, que a gente fala. A gente fala, às vezes, e não pensa. Mas isso já vai criando bloqueios desde a infância, tá? A gente fala assim, não, o pai e a mãe não tem dinheiro. O pai e a mãe está endividado. O pai e a mãe está não sei o quê. A criança já vai levar aquilo ali para a vida adulta dela, tá? E assim, às vezes parece brincadeira, mas isso aí vai instalar na memória da criança. Sim, instala um drive. Instala um drive na cabeça da pessoa. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E a criança nasce com aquilo ali. Então, assim, a gente tem que cuidar. Uma das formas, tá, Karen? Olha, a mãe e o pai têm dinheiro aqui, só que esse dinheiro não é para comprar isso agora, tá? Isso agora você pode comprar. O ideal, assim, é a gente estimular a criança desde pequena a fazer algo e ser recompensada por isso, tá? Isso aí é muito importante, né? Que seja em dinheiro, que seja em algum presente, tá? Porque, assim, tudo que a gente planta, a gente em algum determinado momento vai colher, tá? Se a gente está jogando uma semente boa ali, a gente vai colher um fruto bom. Se a gente está jogando uma semente que não é legal, a gente vai colher também, mas não vai colher um negócio muito legal. Tá? Uma estratégia, Diego, uma estratégia para... Eu acho que você está correto dentro da sua fala. É só uma questão de postura, né?
quando a gente vai falar com uma criança, no caso, é você se abaixar, ficar na mesma altura que ela, porque assim você estabelece governo e não autoridade. Quando você fala de cima para baixo, ela está embaixo, você está mais alto, você está estabelecendo uma posição de... Acabei de falar a palavra, já me fugiu. De governo? Não, a outra anterior. Autoridade. De autoridade. Uhum. Quando você se abaixa e você tem um contato visual na mesma altura que a criança e transmite essa informação que você acabou de passar, você está instalando um drive na mente dela de governo e não de autoridade. E tende a fluir com mais facilidade o que você está tentando direcionar, tá? Exatamente. E assim, Odemir, igual a gente fala assim, quando a gente fala também de ambiência, né, de conexão, que a gente falou muito de conexão, network, relacionamento, né? Antes de eu entrar na live, eu fui nessa viagem lá que eu fui lá para São Paulo, eu conheci uma pessoa também que é da área financeira, inclusive trabalhava na mesma empresa que eu. Hoje ele não trabalha, ele é autônomo, não trabalha assim na empresa, né? Ele trabalha, mas é autônomo. E já estava falando, Diego, vamos marcar uma palestra aqui na plataforma internacional aqui. Vamos fazer eu, você e vamos fazer uma interligação aqui, chamar mais pessoas, vamos fazer uma palestra, né? Eu falei, rapaz, vai até Kleber o nome dele. O Kleber, mas eu não, que jeito, eu tenho que ser final de semana, não tem como eu sair de semana, eu trabalho ainda, né, em CLT e tudo. Aí eu já entrei na live e conversei, depois eu vou ver o que ele me falou lá. Mas assim, tudo isso, quando a gente fala de ambiência, de frequência, vai determinar, né? Aonde a gente está, os nossos pensamentos, né? Com quem a gente está lidando. Isso vai gerar oportunidades, seja para melhorar nosso comportamento nas vendas, seja para melhorar nosso comportamento financeiro. Eu digo assim, não adianta você ser uma pessoa que ganha 5 mil reais e queira estar andando junto com uma pessoa que ganha 30, né? Assim, Diego, então não posso ter amizades de pessoas que ganham mais que eu? Pode sim e deve, tá? Pode e deve. Porque geralmente essas pessoas estão no outro nível e você precisa estar relacionado com essas pessoas para você crescer profissionalmente, pessoalmente. Mas assim, você tem que tomar cuidado e dosar para não acompanhar ela aonde ela vai também, né? A pessoa com um salário às vezes de 30, 40 mil reais e você que ganha 5, em algum momento você vai querer acompanhar ela. E se aquela pessoa compra uma roupa de marca, caro, se aquela pessoa usa aquele tênis, tem aquele carrão, muitas vezes você vai estar do lado dela, não vai ter e vai ficar se sentindo mal. E aí assim, a gente vai lá novamente no controle emocional, né? Emocional, não tem como fugir do emocional, né? Então, assim, outra questão também que a gente tem que pensar muito bem nos relacionamentos, né? Então, não sei qual que é o vínculo aí, mas a Anice tá falando que lembra de mim, consegui comprar meu sofá. você tá brincando. Opa, parou os comentários aqui, deixa eu ver aqui. Cadê? Os dois últimos lá de Diego, baixo. A lembra Anice, de depois mim que eu consegui comprar meu sofá. Puta merda, vou até tirar um print disso aqui, cara. Ô, Ademir, eu não esqueço não, tá, Alice? Uma das minhas primeiras lives, Ademir, uma das primeiras lives que eu fiz, a Eunice falou que queria comprar um sofá, né, Eunice? Queria comprar um sofá, só que tava caro. Eu me recordo mais ou menos dessa história, né? E ela falou assim, Diego, eu vou tentar comprar meu sofá. E no mesmo momento, da forma que ela colocou essa mensagem aí hoje, eu falei assim, Eunice, então faz o seguinte, você vai reescrever essa frase agora que você está fazendo aí. Diego, eu vou comprar o meu sofá. Tira a palavra tentar, porque quem tenta não consegue. E hoje está aí. Tá? É um exemplo, tá? Isso aí é um exemplo. A gente fica muito feliz com isso, tá? Porque é o que eu falo, Ademir. Hoje, assim, por muito tempo eu fiquei calado, tá? Por muito tempo eu fiquei calado. E a partir do momento que a gente consegue abrir nossa boca, a gente pode estar ajudando outras pessoas, tá? Da forma que a gente conhece, né? Eu tenho 14 anos no mercado financeiro, você tem 20 nas vendas. Mas, assim, em todo momento,
às vezes que a gente está com a nossa boca fechada, seja numa live, seja no dia a dia presencial, a gente pode estar ajudando ou até mudando totalmente a vida das pessoas se a gente abre a nossa boca, tá? Então, Agora, eu tenho... Uhum. deixa eu te falar uma coisa. A Marluce tá dando um código poderosíssimo, cara. Isso aqui, se a gente entender a importância disso aqui, ó, é louco. Muito importante, dona Nice, comemorar todas as nossas conquistas. Eu sou um cara que sou apaixonado pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Mas por que eu tenho essa paixão tão grande no meu coração? Porque eu sempre comemoro. Eu vi você falando esses dias de micros resultados. Então, é preciso ser comemorado, sim. Todas as conquistas. Ah, eu vendi mais esse mês que o mês passado. Eu tinha uma meta X e fui X mais Y. Precisa ser comemorado. Por quê? Você instala um drive mental de que está valendo a pena todo o esforço empenhado naquela função. Então, a comemoração instala esse drive e isso te deixa com mais paixão, com mais força, né? Com mais energia para entrar novamente numa nova conquista e em outra. Então, comemorar, Marluz, essas conquistas é extremamente importante na vida da gente, tá? Parabéns pelo comentário. Isso é um código poderosíssimo, tá? Isso faz parte da minha vida. Eunice, manda a foto do seu sofá para mim depois, tá? Não esquece, não. Parabéns, tá, Eunice? Assim, não esqueça, tá? Quando você falar assim, eu vou tentar, e todos vocês que estão assistindo e que vai passar por aqui depois, fala assim, quem tenta não consegue. Não consegue. Veja bem, assim, não é que você vai, se for falar essa palavra, às vezes você vai falar, mas você vai lembrar, tá? Quem tenta não consegue. Eu vou tentar ir na academia amanhã cedo. Olha só, veja bem. Não vai. Eu vou começar a academia de madrugada, Ademir. Aí você fala, nossa, amanhã é de madrugada. Aí você começa uma semana, pá. Aí na outra semana você fala assim, nossa, eu tô cansado. Ah, eu vou tentar ir na academia amanhã cedo. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Você já falou, seu cérebro já falou para você, você não vai. Então, assim, eu nisso mesma coisa, tá? Você falou, você escreveu naquela noite, tá? Eu lembro que você falou assim, Diego, eu vou comprar o meu sofá. Cara, eu lembro até hoje, ela falou, eu vou tentar. Eu falei, não, Eunice, você vai comprar. E ali hoje tá uma prova disso, tá? Que quando a gente fala, né, Ademir, assim, gente, parece brincadeira, mas o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Nosso cérebro é cômodo. Demais, cara. Hoje, para 20 pessoas na live aqui, cara, eu tenho certeza que tem pessoas assim, falam, nossa, cara, eu não queria estar aqui, a gente queria estar assistindo Netflix, mas eu tenho certeza que esse tempo investido aqui vai te gerar milhares de ideias, vai te gerar conhecimento, assim como eu sento todos os dias para aprender, o Ademir também, com qualquer pessoa, tá? Não é a gente, quando fala aprender, com qualquer pessoa a gente aprende, tá? Até com aquelas pessoas que a gente, nossa, aquela pessoa ali é chata, você aprende com aquela pessoa chata também, tá bom? O Ademir, a Karen mandou alguma coisa ali, a gente passou o batido, meu comentário parou aqui. Poderia migrar para algo mais importante que eu sei que ele gosta? Sim. Acho que tá falando do presente, né? É da compra lá, né? De comprar algo que ele... Pode, cara, vai ter que entender, tá? Porque assim, você pode estar instalando outro item na cabeça dele, né? Nossa, se eu não ganhar isso, toda vez eu vou ganhar alguma coisa. Eu falo pelo meu filho já, tá? A gente começou a levar ele no pula-pula e assim, ele ligou, tá? Toda vez que a gente ia na minha mãe, ele falava pula-pula. Aí a gente levou uma vez. Aí ia na minha mãe de novo, ele pula-pula. 2 vezes. Então assim, ele já ligou. Vai na minha mãe, ele quer ir no pula-pula. E é a mesma coisa nessa situação. Ele pediu uma coisa, você fala, não, eu não vou dar isso aqui, mas eu vou te dar isso. Então, é outra situação. Se toda vez, às vezes, ele vai pedir algo e você vai dar outra coisa, ele vai sempre querer depois outra coisa. Então, assim, vai muito, sabe, aquele jogo de pintura. Não tem uma receita, né? Mas realmente... não tem receita. Tem que cuidar muito. Tem que cuidar muito, né? Não parabéns pelo tem receita pelo e assim...
esse equilíbrio, né? Na verdade, é controle. Esse controle emocional tem que ser transmitido para essa criança o tempo todo, para que ela possa entender como é que funciona a vida dos pais, como que é a rotina, como que é a rotina de trabalho, financeira, enfim. Transmitir para essas crianças, desde muito cedo, que a gente só recebe as coisas, só consegue as coisas através de quê? De trabalho, de empenho. Então, sempre transmitir alguns códigos nesse sentido, para ela já ir crescendo, entendendo que dinheiro não dá árvore, que dinheiro não cai do céu, que dinheiro é uma conquista. De quê? De empenho em alguma coisa, de esforçar-se para isso. O papai trabalha, então a mamãe trabalha, os dois se esforçam o tempo todo, né? Então, sempre transmitir essa responsabilidade também para as crianças. Eu faço muito isso. Então, eu chamo a atenção deles e digo, cara, quer ganhar dinheiro? É assim que funciona. Então, desde muito cedo, ensiná-los como que é esse processo de fazer dinheiro. Nem digo de ganhar dinheiro, mas de fazer dinheiro. Ô, Ademir, eu notei um tópico bacana aqui, cara. Uma frase assim, eu tenho certeza que você já deve ter visto falar, sobre preço e valor. Até dava no outro momento a gente falar, mas assim, eu achei bacana também trazer aqui. Cara, isso aqui, assim, ó. E só essa noite, eu acho que pegar isso aqui e levar para você que vende, para você que está nesse ramo das vendas aí, das finanças, é O que é preço, fundamental. Diego? O que é preço para você? Cara, preço é algo simplesmente colocado. Simplesmente É o colocado. que custa aquilo, né? É o Isso, que colocaram de valor em alguma coisa. E o que é exatamente. valor? Cara, aqui, ó, eu vou ler aqui, ficou assim, bem sucinto, mas as pessoas, a gente quando começa a ir nessa área de vendas, a gente vê aquela pessoa falando do produto, falando, né, a pessoa, mas quanto que é? A pessoa, não, mas que esse produto aqui faz isso, faz aquilo, e a pessoa, mas quanto que é? Não, mas ele faz isso aqui, a pessoa não falou o preço. Então, o que essa pessoa está fazendo? Está gerando valor. Valor. E essa frase aqui, Ademir, é muito, ó, preço e valor. Nunca determine preço diferente do valor. Se o preço for maior, vai impactar tudo o que está vendendo. Já se o seu valor for maior, o preço pode subir quantas vezes você quiser. Exato. Cara, é fantástico, né, Ademir? Essa Sim, questão de preço e valor. sim, sim, sim. Fala um pouco aí. Assim, Bom, geração de valor. geração de valor, né? O que é você gerar valor em cima de um produto ou de um serviço? É você apresentar ao cliente não apenas uma importância técnica de algo ou de alguma coisa, mas é você deixar bem claro para ele quais são os benefícios. Porque assim, no fundo, ninguém quer comprar nada. Se a gente pudesse, a gente ia ali e pegava, ninguém quer comprar nada. Mas não é assim que funciona. Então, o que as pessoas compram hoje? É benefício. A maioria das vendas, o cliente está buscando um benefício. Por mais que seja, às vezes, uma blusa. Mas ele busca um benefício por trás dessa blusa. Né? A Marluce acho que deve entender muito bem sobre isso, porque o que ela vende é muito bem direcionado. Né? Então, ela vende o quê? Ela vende valor. Porque são produtos direcionados que têm inúmeros benefícios dentro do processo. Então, o valor é aquilo que excede o preço de custo, ou seja, o preço é só o valor que colocaram em tal mercadoria, mas o valor é a geração, é o atendimento. Você entra dentro da loja da Marluz, por exemplo, o atendimento é incrível, é bom. Então, isso gera valor, é a ambientação da loja, a forma que a loja está organizada, se está limpa, se não está limpa. Então, você vai gerando valor com todos esses incrementos que você disponibiliza para o cliente. Ah, a loja tem ar-condicionado. Então, isso é geração de valor. Você vai numa loja, vamos supor que tenha duas lojas que vendem a mesma coisa. Essa aqui é uma loja que não tem ar-condicionado, que geralmente está suja, não se limpa todo dia e tal. E essa aqui é o contrário. Essa tem ar-condicionado, essa tem um bom atendimento, a loja é limpa, é bem exposto os produtos. Qual que você vai entrar?
na de maior valor. Essa daqui pode até custar mais caro do que essa. Você quer um exemplo claro? Por exemplo, o que aconteceu com a gente na pandemia? Nós não tínhamos costume de comprar no Juba, no Juba Supermercado. Só que, por quê? Geralmente tem algumas 5, 6 itens que são melhores, o restante às vezes é um pouco mais do que os outros lugares. Só que nós entendemos que o mercado estava disponibilizando mais cuidados para a questão da contaminação da Covid, era eles. O que nós fizemos? Nós esquecemos o preço, porque tinha um valor maior agregado, né, no processo. Começamos a comprar onde? Lá. Então, isso é geração de valor, é disponibilizar uma forma em que acolha melhor o cliente, que o cliente fique mais confortável e seguro na hora da compra. Pronto, é isso. Então, isso é geração de valor. A gente falou muito de benefício aí, né, Ademir? Eu lembrei na hora, né, da mentoria que eu investi esse ano. R$4.000 essa mentoria. Muitas pessoas às vezes já falam, nossa, você paga R$4.000 e é investimento. E na verdade, sabe qual que é o valor dessa mentoria? Ela é de graça. Sabe por quê? Já retornou. Sim. Já retornou. É conhecimento, é investimento em mim mesmo, né? Sim. É o que eu falo assim, um exemplo, eu vou vender aqui, vamos supor que eu vou vender um curso online aqui, R$ 99,90. Você vai pegar meu primeiro tópico de finanças e você vai estudar. Na hora que você bate o olho naquele tópico, você estuda e fala, mentira que eu tô fazendo isso aqui, eu tô gastando meu dinheiro. Aí você vai lá e muda, no primeiro mês você economiza R$110. E aí, você pagou pelo curso? Ou saiu de graça o curso? Exatamente. Então, assim, o que o Ademir falou é realmente o benefício, né? Sim. Vender dor. O que você vai vender? A dor do seu cliente, né? Às vezes aquela pessoa, eu tô endividado, então você vai vender a dor dele, aquela dívida. Eu tô precisando de um produto aqui para o meu gado, que meu gado não tá legal, meu gado tá magro ali. Você pegou o quê? A dor do seu cliente, você vendeu ali, entre aspas, você vendeu, mas em algum momento aquele preço que ele pagou foi de graça. Vocês entendem o poder da venda, o poder do benefício de entrega ao seu cliente? Então, quando a gente fala de gerar valor, né, Ademir, é você realmente ver a dor do seu cliente e atender, gerar o benefício. E aquele valor que ele vai pagar, na verdade, aquele preço se torna relevante. Exatamente. Numa categoria de importância, Diego, o preço, ele está em sexto lugar. Pra você ter uma noção. Então as pessoas não compram por preço. Elas buscam outras coisas. Outros benefícios atrás da compra. Vamos pegar um exemplo aí, Demir. Tecnologia hoje, iPhone. E aí? O que você me fala? Eu falo assim, Ademir, ó. Diego, hoje o iPhone, ele vale o que ele vale? Não vale. Diego, custo-benefício, compensa você ter um iPhone? Não. Custo-benefício, não compensa. Sim. Como assim custo-benefício, Diego? Hoje, com 5 mil e pouquinho, você compra um celular top da Xiaomi, com recursos e qualidades e até a câmera compatível ou melhor que o iPhone. Porém, o iPhone gerou tanto valor que ele agregou. Hoje ele vale 30%, 40% a mais, tá? Para vocês terem noção. Diego, você está falando que o iPhone é pior que o Xiaomi? Não é isso, tá? Eu tenho um iPhone e assim, meu primeiro iPhone e eu vejo a diferença em relação ao Android. Opiniões, tá? Eu já tive Android para mexer em rede social, para fazer postagem, para fazer vídeo. Realmente o iPhone, a Apple, ela é diferenciada. Só que ela vale, Diego, todo esse valor que eles cobram hoje da gente? Não vale, tá, gente? Porém, ela está gerando valor, ela gerou valor. Hoje, a Apple, o iPhone, ele faz um lançamento, ele vende milhões em um dia, para vocês terem noção da geração de valor. Por quê, Diego? Tem pessoas que pagam. Lógico, aí vai ter opiniões. Tem pessoas, eu não tenho coragem de dar tantos mil no iPhone. Mas tem muitos milhões e milhões de pessoas que fazem isso. Então, quando a gente fala de preço e fala de valor, é isso que a gente está falando, geração de valor, né? Em algum momento você vai gerar valor, né? E assim, qual que é uma das formas, né, de você gerar valor?
todo esse tempo que a gente está, ó, você tem que comercializar suas ideias, você tem que comercializar o seu conhecimento acumulado, o tanto de livro que você já leu, né? Os cursos que você já fez, todos os dias você está aprendendo, o tanto de hora que você está passando estudando, tudo isso tem que ser valorizado, né? Tudo isso tem que ser valorizado, você tem que gerar esse valor. Uma coisa bacana, Ademir, que assim, nessa mentoria que eu estou fazendo esse ano, quando eu entrei na mentoria, eu fui na primeira parte que eu fui, quando eu comprei, tem várias coisas lá, eu fui na parte do quê? Finanças, né? Sim. Lógico. Falei, deixa eu ver o que esse Nésio Monteiro tá falando sobre finanças. A hora que eu abri o vídeo e eu vi os cursos dele de finanças, eu falei, mentira, que ele tem curso aqui dentro dessa plataforma milionária falando essa coisa simples aqui. Assim, aí eu falei, cara, isso é gerar valor, né? Então, assim, eles geraram valor. Não é que o conteúdo, ele, para mim é simples, mas para muitas pessoas não vai ser simples, tá? Mas quando eu já tenho muito tempo na área de finanças, quando eu abro aquele conteúdo, eu vejo ele falando aquilo lá, eu falei, cara, não acredito que tem um conteúdo desse aqui dentro, né? Aí eu lembrei, cara, como é importante a geração de valor, né? Sim. Como é importante essa geração de valor. Sem dúvida, Diego. Então, galera, 1h30 eu acho que eles derrubam a live, né? Já Acho que tá um e-mail eles chegando 1h30. derruba. Né? 1h30. Galera, tem mais perguntas, contribuições, a gente está à disposição, né, Demir? Isso é importante na Claro, interação, né? Que a gente claro, vai sem dúvida surgindo alguma. ideias, vai surgindo comentários, assim, para a gente falar, perguntas, sugestões. Ó, o link do grupo de transbordo está no link da bio do meu Tá lá na bio. Instagram e no Ademir também, né? Ademir Cunha Oficial e de @DiegoBorges44. Tá lá o link do grupo de transbordo. Eu prometi a planilha, tá? Tá, Ademir? Depois vou mandar nos nossos grupos lá. Maravilha, Diego. De controle. E diariamente a gente está compartilhando ideias, lives, cursos, dicas, né, Ademir? Que a gente está postando lá, justamente para fazer as pessoas aprenderem mais. Vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher 3 temas, vamos colocar uma enquete no meu Instagram, no seu Instagram, da próxima live da semana que vem, pode ser? Pode, ótimo, cara. Ótimo. Adriana, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. Depois a gente vai deixar a live gravada aqui. Vai ficar show de bola, tá? A gente está organizando um canal no YouTube também, tá? Tá começando um grande projeto aí. Tem muito por vir ainda. A aliança, né? Essa vendas e finanças não tem como ficar separado, tá, gente? Não tem como. Não tem como ficar separado. É uma aliança eterna. Então a gente vai dar continuidade nisso aí. O projeto é muito bom. Show de bola, galera. Ademir? Diego, só tenho a agradecer aí pela oportunidade de estar contigo, né? Batendo esse papo bacana com essa turma, gente boa pra caramba, todo mundo colaborou. Acho que a ideia é justamente isso. Não é só a gente ficar aqui falando, mas é ouvir e ter essa afinidade com todo mundo, né? Então, assim, obrigado. E vamos já programar a próxima. Vamos deixar aí os temas para que vocês mesmos escolham o tema da próxima live para nós. Beleza? Isso aí. Assim, se a pessoa quiser colocar também no nosso direct, né, no WhatsApp, né? Tem uma sugestão, manda lá. Pode mandar, assim, a gente está à disposição. Fala assim, eu tenho dificuldade assim na minha empresa, eu tenho essa dificuldade na minha área de vendas, Diego, eu preciso aprender a investir, o que você indica? A gente vai trazer, né, Ademir? Tudo tem então, relação. Eu e o Diego, esse projeto, ele não vai ficar só aqui. Esse projeto, ele vai partir para as empresas. Então, tenho dificuldade na minha equipe de vendas, e nós vamos cair para dentro, é só fazer contato com a gente, comigo e com o Diego, nós vamos levar esse tema, vendas e finanças, para dentro da sua empresa. Porque, às vezes, o teu funcionário, ele não está estimulado porque ele não sabe o que fazer com o dinheiro que ele está ganhando com a venda dentro do processo. Então, por isso nós bolamos esse projeto, criamos o projeto, e aí vamos cair para dentro das empresas. Se você precisa de nós, é só fazer contato que nós vamos levar esse tema para dentro e vamos trabalhar essa equipe para reforçar a parte de vendas e para estimulá-las a investir esse dinheiro de forma correta, para que eles possam ver os resultados, né? E aí, automaticamente, eles vão acabar sendo estimulados a venderem mais, a quererem ser melhores dentro da tua empresa. Então, é um negócio muito legal. Não perca a oportunidade. Pô, Ademir, e assim, eu tive essa semana conversando com a Elaine do CDL, né?
ela que é a gerente lá do CDL, e a gente estava até entramos nesse assunto também, como que, assim, tá difícil, sobretudo depois da pandemia, né, para as empresas, né, e quando prejudica a empresa, a gente tem que entender que prejudica também o funcionário. Quando prejudica o funcionário, prejudica a família, e quando prejudica a família, prejudica todo o projeto de Deus, né? Sim. E isso aí, pessoas têm que entrar junto, têm que fazer diferente, porque às vezes é algo que a gente conhece, Ademir, algo que a gente pode mudar as pessoas, e então a gente tem que se colocar à disposição para estar ajudando essas empresas, essas pessoas, automaticamente vai ajudar todos nós, né? Essa é a principal ideia. Exatamente, exatamente. Então, assim, Agradeço. uma parceria muito forte aí que criou entre eu e o Diego, e a gente está determinado a cair para dentro mesmo e ajudar o comércio local, ajudar nossas empresas, ajudar nossos vendedores a ter esse posicionamento e entender um pouco mais sobre a questão e tentar melhorar o máximo. Então, nós temos muito conhecimento, nós estamos falando aqui de 34 anos juntos aí de experiência entre vendas e finanças e que podem contribuir demais para as equipes de vocês. Então, faz contato. Vamos cair para dentro junto com vocês. Tamo junto. E compartilhe, né, Ademir, essa live com as pessoas que, essa questão de vendas, com as empresas, acredito que todas, igual a gente já citou aqui, todas estão nessa atuação de vendas e de finanças. Compartilhe com o contato de vocês no Instagram, fala, ó, assiste a live lá que tá fera, os meninos falam uns trem doidos lá. Os dois doidinhos lá, um de finanças e outro de venda lá, falam uns trem meio doido. E, rapaz, vale a pena assistir lá. Coloca no povo aí que eu tenho certeza que vai ajudar. Um é mais louco que o outro. Ué. Vamos tirar um print aqui. Bora? Tirar um print aqui. Não, vai, tira você aí. Eu tô com os comentários bem no meu rosto aqui. Vai. Deixa eu tentar aqui, como é que faz? Sem querer aqui, quase. Vamos aqui, faz aí. Não, vai. Aê, ó, beleza. Show de bola. Galera, então, fica assim, né, Ademir? Dá vontade de Valeu. mais, né? Mas vamos finalizar para não ficar muito extenso, né? Já ficou deu uma hora, vai dar 1h30. Mas já deu, né? Não sei Já deu 1h30. Mas, ótimo. Tá beleza? Valeu, moçada. Um grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.